Na Brasital, nesta quinta-feira, foram apresentadas aos dirigentes esportivos da região as principais diretrizes dos Jogos Regionais deste ano, que acontecem em São Roque. O diretor de esportes da Prefeitura, Leodir Ribeiro, explica as principais novidades. Bom, na verdade, a primeira divisão comporta 8 municípios da região. Esses 8 municípios são os 8 primeiros, na verdade ficaram na primeira divisão, que começou em 2008, os 8 municípios melhores classificados em 2007. E São Roque ficou em quarto, portanto ficou na primeira divisão. Ano passado caiu um município para a segunda divisão, caiu Salto para a segunda divisão. E São Roque se manteve na primeira divisão e esse ano vai disputar juntamente com mais 7 municípios. Os demais municípios disputam a segunda divisão. Então, nas modalidades, com exceção de equipes muito fortes, por exemplo, Itapeva, é campeão paulista de futebol de salão, vai disputar junto com o futebol de salão, o futsal, junto com as equipes da primeira divisão. E as outras modalidades, o município de segunda disputa entre eles, ou seja, são em torno de quase 60 municípios que vão participar entre eles da segunda divisão. São municípios menores e participam das mesmas modalidades que tem na primeira divisão, participam só que na segunda. Sistema de pontuação, também houve uma diferença, não é mais por número de medalhas, sim por pontuação, né? Então, às vezes a equipe não pegou nenhuma medalha, mas ficou em 3/4 lugar. Tem mais ponto do que uma equipe ganhou a medalha de ouro, né? Então não se conta mais diretamente só pelo quadro de medalha, sim pela pontuação. Em São Roque, ano passado caíram uma cidade caiu para a segunda divisão, esse ano cai 2. Então, em São Roque, ou seja, só 6 permanecem na primeira divisão, e nós vamos brigar para permanecer. Quando o São Roque foi sede, ficou em quarto e quinto, e sexto, né, quarto e quinto que foi sede, né? Esse ano, eu acho que dá para a gente ficar assim, lá entre quarto, quinto, sexto, né? Ou seja, dá para a gente permanecer. Para disputar o título, não dá, nós sabemos disso, porque Jundiaí faz 10 anos que disputa essa região e é 10 vezes campeão. Então a primeira, e lógico, a mesma coisa que São Caetano, foi 12 anos, né, que é campeão seguido dos Jogos Abertos. Isso é muito difícil. Agora, só para lembrar, na primeira divisão, Jundiaí, Sorocaba, Votorantim, ou seja, grandes municípios e com grande poder aquisitivo. Ou seja, Votorantim, a equipe de vôlei feminino de Votorantim, a maioria das pessoas, quer dizer, somente profissionais, né? Mesma coisa, Jundiaí, tem outras modalidades de Sorocaba também. E para São Roque disputar contra equipes maiores, fica mais difícil também ganhar títulos individuais em cada modalidade. Fica. O interessante do individual é que nós podemos, algumas provas, por exemplo, podemos competir de igual para igual. Karatê, por exemplo, nós temos Kazuro, tem um pessoal que já vem disputando Karatê há algum tempo. E natação, nós somos muito bem. O atletismo, nós somos muito bem aqui em São Roque. Então, eu acredito que nas provas individuais ainda dá para se jogar de igual para igual. Agora, nas coletivas é muito difícil, realmente. Ano passado nós ficamos vice-campeões, por exemplo, no futebol de salão, nós perdemos para Itapeva na final, masculino. Masculino perdemos para Itapeva na final, que é campeão paulista, profissional, né? E esse ano, a principal curiosidade aí sempre é a questão de contratação, que todo ano acontece quando é que a prefeitura pretende trazer jogadores de fora. Olha, virão alguns jogadores, sim. Porém, acho que um formato diferente do que foi feito anos anteriores. O que nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando com... Olha, nós temos a base aqui e está reforçando com alguma coisa de fora. Algumas modalidades não. Quer dizer, acho que a maioria das modalidades são somente coletivas, são somente atletas aqui de São Roque. Do individual, tem-se algumas pessoas de fora. O Karatê, por exemplo, tem um pessoal que vem já disputar para São Roque, já tem 5 anos que vem lutar, competir por São Roque e que vem gratuitamente, que vem em troco da passagem, nós temos que aproveitar. Resultado desse trabalho, desse pessoal de fora vindo participar, que nós estamos com 1.200 alunos aí fazendo aula de Karatê aqui em São Roque. E foi o resultado desse pessoal que veio de fora, mostrou a importância do esporte municipal e continua vindo para cá. Para encerrar, Leodir, só queria que você comentasse para a gente o novo mascote aqui dos Jogos. É um bandeirante, de quem que é a criação? Então, o bandeirante, na verdade, faz parte de um trabalho aí que nós pensamos para resgatar essa ideia de São Paulo, o Estado Bandeirante, né? Todo mundo sabe, os Jogos Regionais e Jogos Abertos do Interior estão entre as maiores competições esportivas da América Latina. E é feito aqui em São Paulo, né? Como o Bandeirante também tem toda essa identidade com São Roque, tivemos a sugestão,
uma empresa de criação que nos sugeriu isso aí, a questão do Bandeirantes. Nós demos, juntamente com os demais diretores da prefeitura, demos a sugestão, foi analisado e ficou muito interessante. A ideia é mostrar bem isso aí. O tradicional São Paulo, São Roque, o Bandeirantes, né? Mas acima de tudo um Bandeirantes que tem um pouco do São Roque, né? Se você observar tem um pouco do São Roque, mas um Bandeirantes esportivo, já mais moderno, Bandeirantes carregado de história, e São Roque tem toda essa importância histórica, né? Para o estado de São Paulo, mas um Bandeirantes jovem, praticando esportes, e também mostrando que para praticar esporte não tem idade, né? Os jogos regionais começam no dia 27 de junho e seguem até a segunda semana de julho.